A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você conosco no nosso canal. E para você que chega até nós e que está fazendo esse curso para fazer a sua pública profissão de fé, o seu batismo, espero que tenha suprido esse início. É um início. O nosso objetivo aqui é criar em você o desejo de querer aprender mais. E depois do encontro presencial, a gente pode fazer isso, responder dúvidas, perguntas e ser muito mais propositivo. A aula de hoje é sobre, então, quem nós somos, o sistema, né, a instituição presbiteriana independente. Nós falamos sobre salvação, nós falamos sobre santificação, falamos sobre o corpo de Cristo, que é a igreja, e hoje, então, nós vamos falar sobre a instituição, sobre o que é ser reformado, sobre o que é ser presbiteriano independente. Antes de nós iniciarmos a aula, então, eu gostaria de orar com você. Vamos lá? Pai, nós te damos graças, nós bendizemos o teu nome, te agradecemos porque o Senhor tem nos acompanhado, tem direcionado a nossa vida, os nossos estudos, a nossa igreja. Clamamos a Deus que o Senhor nos dê a direção, que o teu Santo Espírito sempre ilumine, Pai, o fazer missionário da IPI de Araraquara. Louvado seja seu nome, Pai, por essa igreja que planta outras igrejas, que tem sustentado o trabalho de São Carlos, através das suas opções, que também tem, ó Deus, orado e mantendo o trabalho do Batelo junto a Deus pelas nossas congregações. E pedimos que o Senhor nos dê sempre a direção. Abençoa aqueles que nos participam do outro lado do vídeo, que têm ouvido, que têm estudado conosco as transmissões, que possa ser edificante, que o nosso coração esteja aberto, aquilo que o Senhor tem nos ensinar na aula de hoje. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a gente vai começar essa aula falando então um pouquinho sobre ser reformado. Então, isso é uma identidade no meio de tantas denominações, de tantas formas de expressão de fé que nós temos na nossa sociedade hoje. Mas eu gostaria de convidar você a pensar muito além da reforma protestante, porque quando a gente pensa em reformado e a gente vai falar aqui sobre a reforma protestante, é inevitável. Eu gostaria de pensar com você que a reforma é muito mais do que algo pontual que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. É aquilo que a gente aprende nas escolas, né? E que a gente também aprende na igreja, que a gente reforça todo mês de outubro quem nós somos no meio dessa pluralidade de denominações, de formas de expressão de fé. Os cristãos da tradição reformada são aqueles que participam ativamente da vida da igreja, que confessam os seus pecados e têm em si os princípios da reforma protestante. Mas além de reforma, né, essas igrejas são filhas, netas ou bisnetas de igrejas do século XVI. Eu queria pensar contigo a reforma como um movimento. Sim, um movimento. Porque é muito mais do que Martinho Lutero a fixar as 95 teses na frente do castelo de Wittenberg. É um movimento que retoma os princípios fundamentais da fé cristã lá da época de Atos dos Apóstolos e quer fazer essa restauração, esse renovo na então Igreja Católica Romana, que no século XVI estava aí perdida em tantas tradições e tantas normativas e que acabou esquecendo e quem ela era, né, de professar a fé. E aí o fato então é que, como cristãos, o objetivo principal de Martinho Lutero não era jamais separar a igreja, era reformar, por isso reforma protestante, né, era trazer os princípios da fé primeiro que a tradição. Então, basicamente, quando a gente pensa naquela época, a gente tem aí a Igreja Católica com a Bíblia e a tradição, e aí os reformados, os protestantes chegam e falam, não, vamos pelo livro, pela palavra de Deus. E a gente tem, então, aí no século XVI, a partir de Martinho Lutero, esse importante movimento, porque ele vai muito além de Martinho Lutero, ele começou muito antes de Martinho Lutero também, né? Vale a pena depois você ler, você estudar. Como eu disse, essas aulas são os primeiros passos. É para deixar você com vontade de aprender mais, você que gosta de história, que quer saber sobre a história da Igreja Reformada, vale a pena depois pulsar.
Nós temos, então, assim, na reforma protestante, um pontapé inicial, em 31 de outubro de 1517, pelo Martinho Lutero, afixa, então, as 95 teses no Castelo de Wittenberg para discussão teológica, e a partir disso a gente tem todo um movimento em relação a ele, de perseguição, de forma tentando fazê-lo refutar essas teses, ele não volta atrás. A partir dele também nós temos um outro movimento de outros ministros em outros locais e de pessoas também que não eram ministros da Igreja Católica Romana na época, mas que se convertem à chamada então Fé Reformada. Nós temos Zwingli e Calvino na Suíça, e nós temos John Knox na Escócia. John Knox foi discípulo de Calvino, teve aula em Genebra, voltou para a Escócia e fundou a Igreja Presbiteriana. A forma de Igreja Presbiteriana era a mesma que ele viu em Genebra, e aí ele faz aquele pouquinho de cola. E a partir dele, então, da Igreja Escocesa, quando a gente tem mais para frente, né, na colonização norte-americana, nós temos ingleses, nós temos escoceses, irlandeses, indo para os Estados Unidos, e aí a gente tem junto com esse pessoal de presbiterianos que formam então, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que depois vai fazer a sua obra missionária em outras colônias, até chegar em nós aqui no Brasil, a gente vai falar mais para frente sobre isso. Vamos voltar um pouquinho à reforma protestante. Quando a gente pensa em tradição reformada, ela não é uniforme, ela não é monolítica. Isso é importante a gente entender. Os princípios fundamentais da reforma protestante, eles foram sintetizados em 5 expressões latinas, para facilitar a vida de todos, para realmente ver o que difere da Igreja Católica Romana, e elas são uma síntese do que cremos que professam a fé reformada. Como síntese, revelam aí a base da nossa fé. E como tal, nós precisamos conhecer e nos aprofundar na vida de fé que Jesus nos oferece, que são basicamente sola gratia, sola escritura, sola fide, sola Christi, sola Deo glória. Somente a graça, somente a escritura, somente a fé, somente Cristo, a Deus toda a glória. Basicamente, são 5 pontos que vão, assim, de encontro, mesmo no sentido de destruir todas as questões que na época a Igreja Católica Romana detinha como unânimes, e tudo isso é questionado através desses solos. Então, quando você pensa em alguém que é reformado, é essa a ideia. Alguém que é evangélico também deveria ser. E a gente vai entender um pouquinho aí, porque a gente aqui no Brasil não existe o termo evangélico, mas ele é próprio nosso, né? Até porque tem um movimento chamado evangelicalismo nos Estados Unidos, lá nos anos 60, 70, 80, e acabou vindo para o Brasil e acabamos adotando esse nome para esse movimento, e hoje acaba sendo identidade. A gente fala, a pessoa é evangélica, ela é católica, ela é espírita, ela é de fé de raiz, matriz africana, mas o fato é que, né, para a gente entender, quando você pensa em evangélico, né, vamos pensar no nosso contexto brasileiro, são essas igrejas, então, que defendem esses 5 solos. Basicamente é isso. O que a gente pode fazer, então, dentro disso, para facilitar a vida, para você entender, como eu falo, reformada, qual que é a ideia? A gente poderia separar em 2 categorias. Lato sensu e stricto sensu. O que acontece? Aquela que abraça somente apenas os 5 solas, esses 5 solas, e diverge de várias formas quanto a dogmática, os sacramentos e a soteriologia, que é, então, o geral, o lato sensu, que a gente tem aí de comum. Né? Hoje no Brasil, a maioria das igrejas evangélicas ainda tem esses 5 solos, tem eles como diretriz das suas denominações, e é isso, né? Somente a graça, somente a escritura, somente a fé, somente Cristo, e a Deus toda a glória. Quando a gente pensa no reformado, o conceito reformado ele é mais estrito senso, ele é mais restrito. Ou seja, abraça esses 5 solos e toda a dogmática. O que é dogmática? Os dogmas. E aí a gente pensa a eclesiologia, a escatologia, os sacramentos e a soteriologia, o que a gente chama de política. Então, o que é?
A eclesiologia, a forma de fazer missão, de ser igreja. Escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Reformados, presbiterianos, em todo o mundo, geralmente são amilenistas. Aí fica a dica para você acessar depois e descobrir certinho o que é isso. Os nossos sacramentos, né, são somente dois, ceia e batismo, e nós entendemos que Cristo, como a gente viu quando estudou os sacramentos, ele se faz presente nesse momento. Não é apenas um memorial, não é apenas uma ordenança. Ele envolve esses aspectos, mas ele vai além disso. E também não é a transubstanciação que vira o fim, e também não é a consubstanciação, não é Cristo com os elementos. Não, ele está presente, ele se faz presente, mais presente na hora da ceia. E também a soteriologia, a forma, então, de salvação. Nós temos muito debatido, muito colocado a questão da justificação pela fé. Nós somos aliancistas, Deus faz aliança. Nós entendemos que a igreja é o Israel do Senhor, o povo de Deus. Então, tudo isso está englobado nesse tulipe. Então, tulipe, que é aí o PEMUD mesmo, que é a depravação total, que é a eleição incondicional, que é a expiação limitada, que é a graça irresistível e que é a perseverança de todos os santos. Então, vale a pena depois também você pesquisar e ir mais a fundo nisso, né? Aqui, esses 5 pontos surgiram depois de 1610, após uma discussão com os remonstrantes, que eram os discípulos de Armínio, e que foram escrevendo e que foram discutindo a questão do também o próprio Armínio, né? Então a gente acaba falando muitas vezes que as igrejas então chamadas Lato Sensu são na sua maioria arminianas, ou seja, elas refutam um ou mais pontos, geralmente mais pontos, né? Porque a gente sabe que existe aí, eu já ouvi falar, você também cresci, calvinistas de 4 pontos. Mas, na sua grande maioria, você pode deixar um, mas você defende os outros 4, vamos pensar assim. Agora, os arminianos não, eles vão refutar algumas questões, principalmente no que diz respeito à expiação limitada, que é um dos pontos aí bem que deixa muita gente aí com o cabelo em pé. Mas a gente não está aqui para falar sobre isso, mas vale a pena você pesquisar depois e ver sobre isso, se você tiver interesse. Mas o fato é que quando a gente pensa em presbiterianos, então nós temos essa visão estrito sensu, a gente abraça os 5 solas, e uma dogmática calvinista. Então, quando a gente fala igreja reformada, ela abraça a tulipe e os 5 solas, basicamente, para facilitar a sua vida. Então, quando você pensa em evangélico de forma geral, são só os 5 solas. Né? Vai divergir quanto à eclesiologia, quanto à escatologia, quanto até os sacramentos, a forma como o sacramento é administrado, a forma da salvação, se foi escolhido antes ou depois do pecado, e por aí vai, enfim. O fato é que, como diria João Calvino, a fé não consiste na ignorância, senão no conhecimento. Nós entendemos que a nossa fé, ela pensa, ela é necessário ser pensante, ser questionadora. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é realmente uma aula introdutória. Né? Eu quero introduzir alguns temas para que você fique pensando, porque você tem interesse e você vai atrás depois daqueles que mais chamaram sua atenção. Porque nós somos, né, a Ecclesia Reformata sempre reformanda est. Igreja reformada sempre se reformando. A instituição ela é feita por pessoas. Então, a partir disso, quando a gente pensa em nós como presbiterianos e presbiterianos independentes, voltando àquele link que eu falei lá do John Knox, a gente sabe que nós temos uma história também. Né? E não que a história seja mais importante do que a palavra de Deus, longe disso. Mas é importante a gente pensar que esse mover de Deus ao longo da história, desde Atos 2, né, vamos pensar assim na igreja, até chegar em nós hoje, termos dependentes da cidade de Araraquara, de São Carlos, de Ibaté, da nossa igreja aí que tem essa identidade, é muito bonito ver o mover de Deus. Eu particularmente gosto de história, né? Gosto da história da nossa denominação, da nossa igreja. Nós temos a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos desenvolvendo uma preocupação com o trabalho missionário
E aí ela vai enviar missionários por todo o mundo. E a gente tem no dia 12 de agosto de 1859, então no finalzinho do século XIX, desembarcando no Rio de Janeiro, o reverendo Ash Green Simonton. Tinha ele, então, 26 anos de idade, não sabia falar português, mas o trabalho desse jovem pastor foi notável e é difícil expô-lo aqui num vídeo como esse. Né? Então, eu vou deixar e vou falar algumas coisas assim que são importantes a gente lembrar e a gente pensar como Deus usa as pessoas ao longo da sua história. Em 1863, Simon organizou a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro e em 1864 ele foi fundado o primeiro jornal evangélico chamado Imprensa Evangélica, que foi sucedido mais tarde pelo nosso jornal, o Estandarte, que continua até os dias de hoje na sua versão digital, mas que está aí para que nós possamos ler e ter acesso e saber notícias da nossa denominação. Em 1865 foi organizada a primeira igreja presbiteriana de São Paulo pelo cunhado do reverendo Simon, o reverendo Alexandre Lamer Blackford. Em 1865, ele organizou o primeiro presbitério brasileiro. Em 1867, com quase 34 anos de idade, o reverendo Simonton falece e ele é sepultado na cidade de São Paulo. É importante a gente falar, né? Simonton é o grande nome para a gente, né? Foi ele que iniciou o presbiterianismo no Brasil. Temos aí, então, um pioneiro do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana no Brasil. E a gente tem, ao longo do tempo, algumas complicações no campo missionário brasileiro. Né? A instituição é feita por pessoas. Pessoas, né, erram, acertam, têm seus conflitos, suas questões. O fato é que, na época em que foram enviados esses primeiros missionários presbiterianos ao Brasil, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos enfrentava um grande problema, que era a Guerra Civil Americana. Tinha, então, assim como os Estados Unidos se dividiu em norte e sul, escravagistas e aqueles defensores da liberdade, aconteceu também com a igreja durante a Guerra da Secessão, né, que foi de 1861 a 1865. Então, assim como os Estados Unidos se dividiu, a igreja se dividiu, formando a igreja do norte e do sul, e isso reverberou nos campos missionários. Isso significou também que, para nós, brasileiros, certamente tão longe, nós passamos também a ter duas igrejas presbiterianas. Aqueles missionários que estavam aqui do norte passaram a ser, então, da igreja do norte, e aqueles do sul, aqui do sul. Então, a gente fechou aí com essa divisão, né, não esperada, mas o fato é que ela veio para o Brasil e foi inevitável. Então, a gente tinha os missionários do sul e do norte. E aí entrou uma questão muito relevante nessa época, que foi o quê? O seminário. Vamos fazer um seminário no Brasil para preparar pastor. E aí, nisso tudo, também começou a transparecer essa divisão. Um grupo queria que o seminário fosse em Campinas e o outro em São Paulo. Então, o grupo do Sul queria Campinas, o grupo do Norte queria São Paulo. Isso também foi desenrolando várias coisas. E aí, quando a gente chega perto de meados dos anos 1900, aí, 1901, início do século XX, então, a gente tem um dos nomes, então, que é o expoente da IPI Brasil, que é Eduardo Carlos Pereira. Ele começa, então, a trabalhar algumas questões. Ele que nasceu em 1855 em Minas Gerais, em 1875 fez a sua pública profissão de fé na Igreja Presbiteriana de São Paulo, perante o reverendo George Chamberlain. 5 anos depois, ele inicia a sua carreira então, ministerial na cidade de Campanha, em Minas Gerais. Em 1884, ele funda a Sociedade Brasileira de Tratados Evangélicos para publicação e divulgação de textos sobre assuntos bíblicos e teológicos. Nessa sociedade já se manifestavam os primeiros sinais, né, de tudo aquilo que Eduardo Carlos Pereira viria a representar para o presbiterianismo brasileiro. Algumas das características dessa sociedade eram, e aqui eu queria pensar com você, porque vai ser muito familiar,
a sustentação por recursos nacionais, teria um espírito de cooperação interdenominacional, evitando publicar textos sobre temas e assuntos de controvérsias entre a igreja. Vamos falar daquilo que nos une, não daquilo que nos separa. Né? Publicaria trabalhos escritos por autores brasileiros, um incentivo à produção nacional e preocupar-se também com temas e assuntos de relevância na realidade brasileira. E foi assim que foi publicado em 1886, por exemplo, o trabalho do próprio reverendo Eduardo sobre a religião e suas relações com a escravidão. É uma obra que vale a pena ler. Então, é bom lembrar que essa época, o problema da libertação dos escravos estava sendo ainda amplamente discutido no Brasil. A obra, então, que ele lança pela sociedade, mostrava que a igreja ela não se omitia, a igreja estava se posicionando e ela estava também contribuindo para dar à sociedade brasileira uma solução para os seus problemas. Em 1886, o reverendo Eduardo Carlos Pereira ele formulou um arrojado plano de missões nacionais, que foi aprovado pelo seu ministério com os seguintes propósitos: despertar a consciência nacional para a responsabilidade da obra missionária. Precisamos evangelizar aqui no Brasil, do nosso jeito de ser brasileiro, para falar para os brasileiros. Sustentar com dinheiro brasileiro pastores, evangelistas, professores e estudantes para a preparação para o exercício do ministério. E também ele publica, né, a revista das missões nacionais. Então, ele poderia ser um sonhador, um visionário, mas mais que isso, numa época, né, em que todo o trabalho evangélico no Brasil dependia do dinheiro e das resoluções vindas dos Estados Unidos, e que se encontrava dividido. Então, ele era uma voz que defendia o quê? Missões e assuntos nacionais. Vamos trabalhar a Bíblia de acordo com a nossa realidade. O que a gente precisa? A gente tem condições, vamos manter a igreja com dinheiro nacional. Se a gente arrecada aqui e manda para os Estados Unidos, por que não pode ficar aqui? Organizar aqui toda essa questão. Então, o Eduardo Carlos Pereira, ele era uma prova de que a gente tinha como fazer, né, um presbiterianismo brasileiro sem depender dos Estados Unidos. E aqui não é questão de rebeldia, é questão de olhar para a realidade nacional e pensar sobre a realidade nacional. E aí eu queria pensar com você, né, sobre o nascimento, então, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Tudo que a gente está descrevendo aqui é só o início de uma situação que foi acontecendo e as circunstâncias que foram. Depois vale a pena você ler um outro livro dele que fala sobre o jurídico da Igreja do Brasil. O fato é que, assim, os missionários e as igrejas dos Estados Unidos, elas provavelmente viam isso também, né? E aí a gente tem, em 1903, a emancipação da IPI do Brasil. Todo mundo só fala, é por causa da maçonaria, a questão da maçonaria. Gente, a questão da maçonaria foi uma gota d'água, uma questão que já vinha acontecendo há muito tempo. Em 1901, o reverendo Eduardo Carlos Pereira, ele publicou o livro A Maçonaria e a Igreja Cristã. Ele levantou esse questionamento de fato, comprovando que a maçonaria ela não era compatível com a Igreja Cristã. E, a seguir, também, através do estandarte, uma plataforma com os seguintes pontos. Olha só. Independência absoluta e soberania espiritual da Igreja Presbiteriana no Brasil, desligamento dos missionários dos presbitérios nacionais, declaração oficial da incompatibilidade entre a maçonaria e o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conversão de missões nacionais em missões presbiteriais, ou autonomia dos presbitérios na evangelização de seus territórios, e também educação sistemática dos filhos da igreja, pela igreja, para a igreja. E aí, 2 anos depois, em 1903, quando reúne-se o sínodo, essa plataforma do Eduardo Carlos Pereira, ela é colocada em discussão. E nessa discussão, os 2 primeiros pontos foram rejeitados, sendo aí considerados sinais de ingratidão pelos missionários norte-americanos. E o terceiro ponto também foi recusado. O sínodo, então, ele decidiu que a maçonaria continuaria a ser
permitida para os membros da igreja e que não se deveria mais discutir esse assunto. O reverendo Vicente Temudo Lessa, ele escreve assim esses acontecimentos, e aqui eu vou transcrever para você do lado. Então, pede o reverendo Eduardo a palavra para despedir-se. Fala primeiro aos missionários. Irmãos missionários, permite-me dirigir-vos cordial despedida. Procurei um plano de cooperação entre os missionários e os nacionais. Vós não o fizeste. Creio que erraste. O futuro, porém, o virá. E vós, meus patrícios, reagi quanto pude em favor do vosso prestígio moral. Nada consegui. A maçonaria cavou um abismo entre nós e vós. Ela foi, porém, um instrumento, e, se me permitem a expressão, a mão do gato para tirar as façanhas do fogo. E aqui eu queria pensar com você, nós somos hoje uma igreja presbiteriana independente, nós continuamos e nos caracterizamos não pela aceitação da maçonaria, e essa é a nossa marca registrada, mas vai muito além disso. Nós temos uma paixão pelo nosso país, por formar pastores aqui para incentivá-los teologicamente, para que eles cresçam, para que a igreja frutifique, para que ela dê frutos. E essa é a nossa identidade como presbiterianos independentes. Hoje, o que nos difere de outras igrejas, de outras tradições presbiterianas, basicamente, além disso, é a questão da contemporaneidade dos dons. Nós acreditamos que o Espírito Santo ainda age na igreja, e ordenação feminina. Nós ordenamos homens e mulheres ao presbiterato e ao pastorado. Isso nos difere de outras tradições. Essa é a forma que nós entendemos e a nossa forma de ser presbiterianos. E pensando no sistema presbiteriano de governo, e aqui eu queria encerrar essa parte com isso, então, nós temos basicamente 3 formas de governo, que é a episcopal, congregacional e o presbiteriano. Os 3 com amparo bíblico, você vai encontrar respaldo bíblico para todos eles. Tá? Então aqui a gente não vai discutir qual é mais bíblico ou menos bíblico. Todos eles são bíblicos, e por isso que eu deixei também para o final. Nós, como presbiterianos, nós entendemos e nós trabalhamos o sistema de forma representativa. Né? Ou seja, muito parecido com o que a gente tem aí, que é o sistema republicano. O povo governa, mas o faz de maneira indireta, através de representantes eleitos em assembleias, convocadas para essa finalidade. Então, o governo na igreja presbiteriana é exercida através dos concílios, ou colegiados, constituídos por representantes, os delegados do povo. Então, a igreja local elege seus presbíteros, e esses presbíteros formam o conselho local junto com o pastor. Então, aí o pastor também, pastora, são presbíteros, docentes e regentes. Então, aqueles que ensinam, os pastores, pastoras, e os administrativos e os regentes formam o conselho. Depois do conselho, nós temos o presbitério, que responde ao sínodo e responde à Assembleia Geral. Então, basicamente, esse é o nosso sistema, é a nossa forma de ser igreja. Então, um governo representativo, temos presbíteros, regentes e docentes, a hierarquia de concílios, então, conselho, presbitério, sínodo e Assembleia Geral, e nós temos o diaconato, que busca fazer e trabalhar a questão da assistência social na igreja. E aqui uma coisa que é muito importante: presbíteros e diáconos estão no mesmo patamar. Ninguém é maior nem melhor que ninguém. É muito importante isso. Não existe uma hierarquia clerical na igreja presbiteriana. Nós reconhecemos 2 ordens de formas de serviço: o presbiterato e o diaconato. Os presbíteros, regentes e docentes, então, trabalham as questões voltadas para teologia e administração, enquanto que os diáconos para as questões sociais, de ordem do culto, por exemplo. Então, o que muda, na verdade, é o trabalho, mas não existe uma hierarquia. E o que a gente tem, além disso aí, a gente poderia chamar de distorção que fere o princípio democrático, que fere o princípio representativo, que
confere também o princípio federativo que nós tanto defendemos. No sistema presbiteriano, são frequentes as eleições, né? Todos os membros participam, podem votar para ser eleitos. Basicamente é isso. O que tem o quê? De acordo com a nossa Constituição, a gente vai ter algumas situações em que você pode ou não pode ser votado. E aqui eu queria deixar para você algumas coisas muito interessantes do nosso aparato jurídico. O aparato jurídico é o nosso conjunto de normas e leis constituídos por Constituição, Lei Complementar, Código Disciplinar, Regimento Interno do Tribunal Eclesiástico, Código Eleitoral e ordenações públicas, que você pode encontrar no link de download da página da IPI Nacional. Eu vou deixar o link aqui nas descrições. Se você quiser ler todo esse aparato jurídico, fazer algumas questões, o que vale aqui para a gente, então, nesse momento, para você que chega até nós aqui, eu queria deixar algumas coisas bem simples para que você possa pensar comigo.